Tudo bom, meus amigos? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje nós vamos falar de comandos de repetição. Nós vamos começar estudando o comando for, que é o comando tradicional para a gente fazer loops na linguagem C. Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula de programação para microcontroladores. Nessa aula nós vamos falar sobre for, é um comando da linguagem C para fazer repetição. Nós já vimos aí tomada de decisão, nós já vimos aí algumas introduções sobre comandos da linguagem C, e o comando for, ele é para fazer uma repetição ou loop por meio de uma variável de controle. Então você vai ter um contador que vai contar aí quantas vezes esse loop vai ser feito, e essa variável pode ser manipulada de diversas formas. Mas como essa variável é um número que nós temos que saber de antemão, né? Mesmo que eu tenha carregado esse número em uma variável, ele precisa ser um número conhecido. Eu costumo dizer que a repetição com for ela tem um número fixo de repetições, ainda que ela varie dependendo do que você coloca na variável. Nós podemos, por exemplo, repetir um código 10 vezes com um número fixo, repetir um código tantas vezes quanto for o valor aí de uma variável A, variável B, tanto faz. Você pode colocar um loop for dentro de outro loop for para ler uma matriz, por exemplo, de tamanho m por n. Você pode fazer uma tabuada, mas controlar o loop for para ler apenas número par ou apenas número ímpar. Você pode usar valores positivos e negativos. É um comando muito flexível. E o loop for, ele pode usar qualquer variável, mas é tradicional a gente chamar a variável de contagem de i e j, mas qualquer uma pode ser usada. Vamos olhar como é que é a estrutura do comando for. Ele tem uma inicialização, um ponto e vírgula, aí você coloca um teste que vai ser a condição final para o seu loop terminar, e uma variável que vai dar o incremento ou decremento ou a operação que você quer fazer com essa variável. Então observe aí na sua tela, o comando for ele tem apenas 3 partes. Ele pode também ser feito com mais de uma variável em cada parte. Então, se eu quiser fazer um comando for apenas com a variável i, basta colocar a inicialização dessa variável. Se eu quiser trabalhar com duas variáveis, basta você colocar uma vírgula e inicializar e incrementar as suas variáveis. Olha só, no segundo tópico da nossa transparência, nós já temos aí o comando for com o i e com o j. E nada impede que você coloque for dentro de outro for. Aí você pode fazer um loop simples com um loop composto, com duas variáveis, depois dentro uma variável. Então você pode usar o comando for conforme for necessário. E para executar o código do nosso comando for, a gente vai colocar ele entre chaves, né? Então eu tenho aí um exemplo onde eu estou contando de 1 até 10, e aí ele vai contar o número e vai colocar na tela justamente a variável i do meu contador. Pessoal, isso é muito bom para debug, tá? Quando você estiver fazendo um programa, é muito útil quando você estiver programando, colocar um printf com a contagem que o loop for está fazendo, para você poder achar defeito, para você achar algum problema. Depois que você terminar de fazer o seu comando for, você pode apagar ou comentar essa linha do printf. Vamos dar uma olhada no livro e ver o que a gente tem de comando for. Bom, estamos aqui com o nosso livro, tá? Nós já adiantamos bastante o nosso assunto. Nós estamos agora falando do comando for, tá? Depois da parte de decisão, depois de operadores, depois de controle, eu tenho aqui a minha parte do capítulo 4, que é a parte de repetição, que vai falar tanto do comando for, quanto da nossa próxima aula, que é o comando while.
né? Então o capítulo 4 ele é o capítulo que fala de repetição. Então ele tem vários exemplos aqui que vocês podem estudar. Aqui ele está só escrevendo algumas strings na tela. Nesse segundo exemplo, ele mostra como que você pode fazer uma contagem regressiva, agora com o exemplo de while, que a gente vai comentar mais na próxima aula. Nessa parte, o livro também introduz algumas funções de biblioteca. Se a gente observar aqui, eu tenho, por exemplo, a função flush. Mas o que faz essa função flush, né? Eu estou observando aqui que o livro praticamente não comentou nada e está colocando aqui a função flush. Depois ele começa a utilizar o getChar, né, para a gente poder fazer a captura de uma tecla. Pessoal, nós já fizemos uma introdução sobre isso aí e já conversamos que não tem como a gente ver todas as funções de biblioteca. Então o que a gente vai fazer? Quando a gente encontrar alguma coisa que a gente não conhece, a gente procura na internet para entender o que está fazendo esse comando estranho aqui. Vamos dar uma olhada então. Então basta abrir a internet e procurar o que esse comando vai fazer, porque o livro não explica ele tão bem, e é para isso que tem a internet. No caso, eu nem preciso entrar no site, olha só. Flush stdin é usado para limpar o buffer do teclado. Então é para você, quando estiver apertando uma tecla, não ter uma tecla antiga que vai atrapalhar o seu programa, né? Isso aqui é para evitar bug, né? Você quer ler uma tecla, então você limpa as teclas que tem eventualmente na memória do teclado e faz a sua leitura. Aqui ele já fala, olha só, o flush, então ele corrige problemas com scanf, getS, getch, e aqui ele ainda discute, será que eu preciso fazer flush? Está falando que é muito útil, né, para limpar o buffer de saída, tal. Então eu observo que basta uma olhada rápida no Google que eu vou entender facilmente o que faz a função flush. Eu tenho também aqui, pessoal, chamadas de sistema, olha só. O System Pause. O que o System Pause vai fazer? Ele vai escrever essa parte aqui, ó. Pressione qualquer tecla para continuar, tal. E aí ele permite que você, no meio do seu programa, dê uma pausa. Já pensou que bacana quando você estiver debugando e você quiser parar um pouco o seu programa para achar um erro? Então vamos olhar aqui no Google, né? O que faz esse System Pause? Né, vamos colocar aqui, tem a saída da tela, mas vamos ver aqui o que ele vai falar para mim. Se eu procurar o System Pause, olha lá, ó, chama o console do sistema operacional e executa um comando nesse aplicativo. No caso, eu estou executando o pause, mas eu posso rodar um comando para ler um diretório, eu posso rodar comandos de console, então é bem mais poderoso do que fazer um System Pause. Então eu tenho aqui exemplos de comandos, eu tenho aqui discussão do comando, basta a gente estudar um pouco, e se alguma coisa o livro tiver um pouco fraco, a gente usa a internet para entender o que acontece. Na lista de exercício mesmo, ele comenta para gerar números aleatórios. Como é que você gera números aleatórios, né? Que está fazendo tabela ASCII. Ele fala alguma coisa, olha só o exemplo que o professor pôs na transparência. Pessoal, tudo do livro, né? Não esqueçam de ler o livro, né? Então, como é que eu faço para testar 3 vezes uma senha? Faz um for de 1 a 3, né? Então, você vai testar 3 vezes, vai dar um get na senha, aonde ele já explica aqui que a função get recebe cadeia de caracteres, né? Às vezes você vai falar que o livro não explica, mas ele está aqui, ó, explicando. E aqui ele coloca um outro comando estranho, né? strcomp, o que é isso, hein? Ah, olha lá, ele faz uma comparação. Então ele vai comparar o que tem dentro da senha com a palavra PSWD. Então a gente já está num ponto do curso onde a gente já consegue trabalhar um pouco com as nossas bibliotecas da linguagem C. E aqui sim ele explica como é que a gente gera números aleatórios. Olha lá, RAND gera um número aleatório. Então eu inicializo o meu número aleatório, gero um número secreto, uso o meu operador que a gente já estudou, aí ele pede para adivinhar um número,
Olha que legal, isso aqui é um joguinho, né, para adivinhar um número, certo, pessoal? Então tem muita coisa importante no livro que a gente precisa ver. Se alguma coisa no livro ficar pouco explicada, eu não entendi direito, pessoal, tem a internet toda aqui, com exemplos de vídeo, com muito mais coisa, às vezes, do que a gente que é professor coloca no YouTube, porque faz parte da necessidade de cada um. Tem aluno que vai precisar estudar bastante na internet, tem aluno que vai precisar estudar menos, mas é quase certo que a gente precisa estudar e trabalhar para conhecer melhor a nossa linguagem C. Então, colegas, vamos prestar atenção nessa parte aí que está no final da transparência, né? Tem muitas e muitas formas de usar o comando for. Eu posso dar aqui 5 horas de aula e a gente não vai ver tudo que dá para fazer. Então, leia o livro, repita os exemplos, exemplo resolvido no livro, para a gente conseguir trabalhar com o comando for. Mas eu acho bacana a gente fazer alguns exemplos juntos também para entender. Então o que que eu fiz? Eu preparei como se fosse uma mini lista de exercícios. Vamos então ver o que que a gente quer fazer nessa mini lista de exercícios. É diferente do que está na tarefa para vocês, são outros exercícios. A gente vai resolver junto. Já estamos aqui com o nosso Code Blocks aberto e nós temos então que fazer aqueles exemplos de aula. Eu vou começar tendo que criar os meus projetos, né, para fazer os exercícios. Então vamos criar, são 5 exercícios, eu vou criar 5 projetos. Temos então 5 projetos criados para a gente fazer os nossos exemplos, e dentro de cada exemplo eu vou fazer o meu arquivo para executar a minha linguagem C, né. Ele já criou aqui alguns com o main.c, eu não gostei desse nome não, eu vou renomear esses arquivos, né, eu quero que ele seja exemplo 1. Eu acho que eu cliquei em alguma opção diferente, não era para ter ficado esses arquivos aqui, mas não tem problema, né, gente, o nosso compilador ele pode trabalhar com mais de uma opção, a gente se vira com todas elas, né. Eu só estou tendo trabalho a mais, né, infelizmente, tem que mudar os nomes aqui para ficar organizado, eu prefiro trabalhar organizado. File, C, linguagem C, no release, ele vai ser o meu exemplo 5. Opa, tem que selecionar aqui o caminho, né, ele vai ficar dentro do exemplo 5. Eu vou dar o finish aqui. Para ele salvar aqui, aqui eu errei o nome de novo, rename file, exemplo 4. Então agora eu tenho aqui os meus arquivos configurados. Então vamos apagar aqui, vamos começar do primeiro, né, primeiro exemplo aqui. Vou colocar aqui o enunciado dos exercícios para facilitar a minha vida, né, então eu quero organizar, vou colocar aqui meu comentário, faça um programa que conte número par negativo, de 0 a menos 20, mostre na tela. Isso aqui é dos outros exercícios, eu vou copiar cada um no seu lugar, né, vai salvar isso aqui para mim, exercício 2. Faça um programa que pergunte um número inteiro para o usuário e mostre na tela a tabuada do número. Tá bom, outro exercício. Vamos copiar esse aqui para o outro,
Agora o exercício 3. Usando o comando for dentro de outro comando for, mostre de uma vez a tabuada do número 1 ao número 9 em sequência. Eita, é um exercício com um for dentro de outro. Aí o exercício 4, o que ele vai querer fazer? Modifique o programa anterior para mostrar a tabuada com 3 tabuadas lado a lado. Meio estranho aqui. Vamos ver o que ele quer fazer aqui, que eu achei um pouco esquisito. Vamos lá ver, exercício 5, exercício 5. Faça um programa que pergunte um número inteiro para o jogador. Aqui ele quer que faz um jogo de 1 a 100. O outro jogador que não sabe o número, ele tem 5 tentativas para encontrar o número. E o programa apenas mostra uma mensagem muito grande ou muito pequeno para ajudar, que é um programa mais complicado, né? Tem que pensar mais coisa. Vou copiar aqui essa inicialização que ele colocou para mim, ficar mais fácil. Copia aqui. Vamos salvar esses arquivos todos. Então eu tenho aqui o meu sistema preparado para fazer o meu programa. Então aqui não é nada de Hello World, né? Eu quero contar os números pares de 0 a menos 20. Então eu sei, pessoal, que eu tenho que colocar aqui o número que eu estou contando. Então eu vou colocar o for aqui para mim. Ele vai ser de 0 a menos 20, então eu vou usar a minha variável i igual a 0, né? Vou inicializar ela com 0. Vou contar até chegar no i maior ou igual a 20, né? Porque ele vai contar número negativo. E depois ele vai fazer menos menos, né? Que ele vai decrementar, né? É um programa que ele vai contar números negativos. Então vamos ver aqui, tem a variável i, aqui eu não estou fazendo nada. Eu preciso declarar minha variável, né, gente? Variável i, inteiro i, igual a 0, só para inicializar ela. Aqui eu inicializo com 0, mas eu preferi colocar ela já inicializada em cima, só que o comando do for precisa ter a inicialização, certo, pessoal? Então, se você fizer isso aqui, não há problema, mas não deixe de inicializar a variável dentro do for. E aí ele vai fazer a minha contagem, e ele vai colocar aqui o número para mim, né? O número é %d, vai pular a linha, e aí eu quero justamente colocar a minha contagem na tela, que é meu número i. Vamos ver se isso aqui roda. Normal é o quê, pessoal? Normal é dar pau, você tem que arrumar, né? Hello World não tem nada a ver com nada, isso aqui está errado, porque ele está selecionado o exemplo 5, né? Tenho que clicar aqui para ele rodar o exemplo 1, senão ele vai rodar coisa errada, né? Tenho várias coisas aqui abertas. Então agora eu vou rodar. Ele rodou, terminou com 0, não mostrou nada, claro que deu defeito, né? Então não funcionou. Include a função main, aí ele inicializa o i, faz o printf e retorna 0. Ué, mas ele não fez nada, né? Vamos rodar de novo só para ter certeza? A gente adora fazer isso, né? Não deu errado, você não mexeu em nada e roda outra vez, né? O que ele vai fazer? É claro, né? Vai fazer a mesma coisa, você não mudou nada, vai continuar com erro, né, pessoal? Colega, aqui eu estou vendo se é maior ou igual a 20. O 0, ele já é maior ou igual a 20. Então aqui eu errei a minha condição, percebe? É um programa que compila, é um programa que roda e está totalmente errado. Ele não fez nada. Eu rodo, a única coisa que ele faz é terminar. Então isso aqui está todo quebrado, isso aqui não vale nota nenhuma, né? E o problema todo desse programa é um sinalzinho de maior que estava errado, tá? Então, às vezes, um pequeno erro, ele é muito grande. Vamos rodar de novo. Opa, agora ele deu certo, né? Mais ou menos, né? Ele está contando desembestado aqui.
e ele nunca vai parar. Acabei de travar o meu computador porque eu fiz um outro erro no meu programa, né? Então, Ctrl C, cancela isso aqui. Não cancela. E agora, hein, pessoal? Vou tentar fechar essa janela aqui para terminar o meu programa que estava todo descabeçado. Por que, pessoal, que está dando tanto erro, hein? Pessoal, porque a gente erra coisa pequena e a coisa pequena é importante. O i, ele tem que ser menor que 20, tá? Só que o zero, ele já é um número positivo e eu vou começar a decrementar. Então eu tenho que ter aqui menos 20, né? Porque o número vai ser negativo. Então ele vai contar até quando? Até ser menor que menos 20. Será que isso vai funcionar? Vamos rodar de novo? Olha, voltou ao que era antes. Agora não executa nada, né? Era só para contar o número negativo até menos 20. Já deu trabalho. Imagina quando é um programa maior, certo? Então, se você estiver achando que isso aqui dá trabalho, que vai gastar muito tempo, vai dar trabalho e vai gastar muito tempo, né? Eu preciso fazer isso até pegar o jeito de como é que eu testo o meu comando for. Aqui eu preciso ver se é maior ou igual a menos 20, porque ele começa em zero, depois vai menos 1, menos 2, menos 3, enquanto ele for maior. E aí ele vai parar. Rodando isso aqui, agora eu vejo que o programa está certo. Ele conta de 0 até menos 20 e para. Então observe, pessoal, um programinha muito simples. Esse programa, ele tem duas linhas de programa principal, tá? Que eu só estou definindo uma variável. Com duas linhas, ele já dá trabalho. E ainda está errado, porque eu quero saber só os números pares, tá? Eu não quero saber todos os números. Então ainda o exercício agora está meio certo, né? Está mais ou menos. Porque eu não quero todos os números, eu quero só os números pares. Então aqui, pessoal, eu preciso pegar os números de 2 em 2. Como é que eu faço para decrementar duas vezes o meu número? Assim, i menos menos é o menos 1, né? Só que eu já sei operadores, eu já aprendi operadores. Então eu vou fazer o menos igual a 2, porque eu quero tirar dois números. 0, menos 2, menos 4, menos 6, até menos 20. O que o exercício pedia? Faça um programa que conte os números pares negativos de 0 a menos 20 e mostre na tela. Só agora eu terminei esse exemplo e esse exemplo está correto. Se você ainda não sabe fazer teste, se você ainda não sabe usar operadores, você está atrasado, já devia ter aprendido. Estuda, volta nas aulas do professor, certo? Nós tivemos aulas anteriores a essa, onde você aprendeu essas coisas, reveja e pratique. Esses operadores aqui a gente usa, eles não são enfeites, certo, pessoal? Então isso aqui é uma coisa importante para a gente. Agora, de qualquer maneira, o exemplo está feito, né? Por que o professor colocou justamente esse exemplo? Pessoal, eu já coloquei esse exemplo numa sala de aula para os alunos fazerem, eles ficaram meia hora e não sabia fazer. Eles ficavam olhando para a tela, dando erro e falando que o compilador não funcionava e falando que não sei o quê, que o computador era ruim, e quem era ruim era o aluno que não tinha estudado, né? Então, pessoal, tem que saber operador, tem que saber teste, tem que saber comando if, para você chegar na hora do for e usar esse tipo de construção que a gente precisa, certo? Vamos lá para o nosso exercício 2 agora. O nosso exercício 2 é um programa que pergunta um número inteiro e mostra na tela a tabuada do número. Bom, é só isso, então vamos lá. Pergunte o número inteiro. Digite um número inteiro, né? Vamos colocar acento aqui, certo? Aí vai digitar o número inteiro lá na linha de baixo. Eu vou gravar esse número aqui, vou chamar a variável de num, né? Falta de nome melhor, int num, né? Vai digitar um número, e aí ele vai digitar um número inteiro, eu tenho que ler esse valor na variável, né? Vou fazer o scanf, a gente já aprendeu a usar o comando scanf, certo, pessoal? Vou ler o valor desse número,
E como eu sou um cara cuidadoso, eu vou dar um outro print só para ver se o número deu certo. Né, porque eu preciso ver se eu estou fazendo certo o meu programa, depois vai dar um erro aí, como é que eu vou fazer? Então eu vou fazer o meu programa com pequenas partes aqui, tá? Só esse pedacinho. Vou clicar aqui no exemplo 2 para ele rodar o código correto e vou rodar. Né? Digite um número, 10. O número foi 10, legal, ele conseguiu ler o número corretamente, só isso. Tá? Então eu já sei que isso aqui está funcionando. Aí eu não quero mais esse printf, é só para o meu teste. Vou comentar ele aqui. Né? Tira esse printf que eu não quero mais, é só para teste. E depois que ele perguntou um número, ele vai mostrar a tabuada do número. Vamos começar a tabuada do 1 ou do 0, né? Daqui o exercício não falou nada. Bom, eu vou começar a tabuada do número 1 porque, sei lá, estou com vontade, né? Vou explicar isso aqui. Né? A tabuada considerada é de 1 até 10, né? Para depois não ficar dúvida, né? Será que eu errei? Falei, eu estou considerando isso aqui, tá? De 1 a 10. Depois não dá dúvida, né? Na hora do professor corrigir, né? Tem coisa que a gente comenta, né? Para explicar o nosso código. Então vamos comentar e vamos explicar o nosso código, né, pessoal? Facilita a vida de todo mundo, né? Então eu vou ter que fazer um for, que ele vai contar de 1, porque eu estou querendo fazer de 1, até que número, pessoal? Até o i ser menor que 10, não é? E vou incrementar, né? Agora eu tenho que incrementar de 1 em 1 mesmo, né? E aí ele vai fazer uma contagem aqui, eu tenho que ficar mostrando na tela o valor dessa tabuada, né? Então eu vou definir aqui a minha variável que eu tinha esquecido. Tenho a minha variável int i. Vou inicializar tudo isso aqui para não ter perigo de dar erro, vamos evitar bug, né? Colocar tudo inicializado aqui com 0, bonitinho, que nem a boa prática recomenda. E aí ele vai dar um printf, né? Ele vai escrever o quê? Né? Ele vai colocar aqui tabuada do número. E aí ele vai colocar o meu número vezes o meu contador igual o resultado da minha conta. Caramba, é um monte de coisa. Aí número vezes i. Né? Isso aqui eu queria que ele mostrasse na tela, né? Mas ele não mostra, né, o num, eu tenho que pôr %d em tudo, né? Mas eu já entendi o que eu quero mostrar, então eu vou substituir aqui %d vezes %d vai ser igual a 1%d. Né? Olha que coisa, né? Interessante da linguagem C, né? Tabuada da variável, variável vezes a variável igual a variável. Então eu quero que ele comece colocando o número, depois ele coloca o número, depois ele coloca o contador e depois ele coloca o resultado da minha conta. Né? Tenho todas essas variáveis para preencher. Vamos rodar, ver se funciona. Digite um número inteiro, e o meu número vai ser 3. Tabuada do... Ixi, ficou feio, né? O que eu esqueci, né, pessoal? Esqueci do /n, né? Muda de linha, fica mais fácil, né? De entender. Número 7. Tabuada do 7, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, tá até o 9, e até o 9. Até o 9? Não era até o 9 não, né, ó. De 1 até 10. Aqui eu estou fazendo menor que 10, só que tem que ser menor ou igual a 10, né? Porque ele tem que incluir o número 10 também. Tava errado, né, pessoal? Tava errado. Vamos fazer a tabuada do 4.000. Né? 4.000, 8.000, 12.000 até o 10. Opa, deu certo. Só que esse negócio aqui ficou poluído. Eu não gostei de colocar muito essas tabuadas aqui, não. Vou tirar. Eu quero que ele escreve só uma vez. Fica bonito, né? Fica melhor. Né? Do que colocar em toda a linha. Coisa feia, né? E aqui eu tiro esse número. Não é isso que eu quero, não. Né? Antes do meu for, eu vou dar um outro printf para ficar um negócio caprichoso. Tabuada do %d, ele vai mostrar aqui na linha de cima. E aí eu vou pedir para ele dar 2 espaços aqui. Acho
que vai ficar mais bonito na tela. Vamos rodar? Digite o número inteiro. O número é 9. Aí, ó, ficou melhor, né? Tabuada do 9, pula uma linha, aí ele põe a tabuada do 9 aqui. Se eu quiser ainda incrementar, né, deixar o espaço melhor, eu posso colocar aqui uma mudança de linha antes, né? Porque aí quando eu colocar aqui o meu número, por exemplo, 4, ele vai pular a linha para ficar tudo arrumadinho na interface de quem estiver usando o programa. Eu acho que esse programa aqui está pronto. Terminei. Vamos salvar. Era só isso. Mostre na tela a tabuada do número. Acabou o exercício. Exercício 3. Usando o comando for dentro de outro comando for, mostre a tabuada do número 1 ao número 9 em sequência. Aqui eu já tenho um programa de tabuada que é bem pequenininho, né? Só isso aqui, né? Só um for. Vou copiar para facilitar aqui. E aí o Cabra quer que eu faça isso do 1 ao 9 tudo de uma vez, né? 1 para o número da tabuada, né? Olhando esse outro programa aqui, ele pergunta aqui o número, né? E aí ele faz a conta. Esse número que ele pergunta não é mais um número que vai ser perguntado, né? Esse número ele vai ter que ser contado de 1 a 9. Então eu vou ter aqui o meu número, que eu vou fazer a tabuada, a minha variável i que eu usei no meu for. Então, ao invés de ficar perguntando o número, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar aqui um for para contar de 1 a 9. O número vai começar de 1 e menor que 10. Né? Aqui não pode ser i menor que 10, né? Tem que ser num. Né? E eu vi aqui que eu coloco menor ou igual, ele vai até 10. Se eu não coloco igual, ele vai até 9, né? Então já estou aprendendo os macetes aqui, né? Então tanto faz se eu colocar aqui menor ou igual a 9 ou menor que 10, né? Vai dar na mesma. E aí um for dentro de outro for, né? Aqui esse for abre aqui e fecha, não está dentro, né? Eu vou facilitar aqui, então eu vou dar mais um espaço aqui para ficar bom para mim entender. Só que eu não quero que termine aqui, eu vou tirar esse negócio e vou deixar um for dentro de outro for. E vou terminar aqui. Olha que interessante, né? O próprio editor, ele já me dá a dica, ó. Essa chave que você fecha é desse for aqui. Essa chave fecha essa. Então, para você não se perder o que está abrindo, o que está fechando, o próprio editor ele vai te dando a dica, tá bom? Então, eu vou começar do número 1 até ser menor que 10, ou seja, 9, e vou incrementar. E aí ele vai mostrar para mim, eu acho, todos os números. Vamos rodar. Digite um inteiro. O que digite inteiro? Isso aqui é do outro programa, né? Ele está rodando outro programa. Porque eu esqueci de dar o clique aqui, né, pessoal? Agora ele vai rodar o programa certo. Foi, né? Só que ficou tudo embolado, né? Ó, tabuada do número 1, depois do número 2, depois do número 3, 4, 5, 6. Poxa, eu queria que ele desse um espaço entre cada, né? Porque isso aqui vai estar certo, mas está feio, né? Um espaço entre cada tabuada. Então ele vai desenhar a tabuada aqui nesse for. Depois ele termina e incrementa. Então, quando ele termina de colocar a tabuada antes dele incrementar o número, nesse espaço aqui, que é só do meu primeiro for, eu vou dar um printf e eu não quero imprimir nada, eu só quero pular uma linha. E aí eu vou ter as tabuadas separadas, né? Fica muito melhor. Ah, ficou bem melhor mesmo, né? Um trabalho bem feito, um código bem feito. Então, tabuada do 1 até o 10, 2 vezes 1 até 2 vezes 10, 3 vezes 1 até 3 vezes 10, até chegar no número 9 vezes 10, 90. Então, terminei de fazer. Olha lá, pessoal, quantas linhas de código mesmo que tem o programa, né? Só isso aqui. Né? O resto é só definir umas variáveis, o return, que é normal. Olha o tamanho do programa, tá? Pequenininho, poucas linhas, certo, gente? Terminei de fazer mais um exercício. Modifique o programa anterior para mostrar com 3 tabuadas lado a lado. Então,
pegar o programa anterior que eu fiz aqui. E vou rodar só para ver se ele tá direitinho, né? Vamos salvar tudo aqui. Vamos lá para o exemplo 4. Vamos rodar o exemplo anterior. Eita, ó, copiei, colei e já deu erro, né? Você copia e cola errado, aí dá errado, né? Então eu tenho aqui faltando fechar a minha chave, né? O que o exercício quer? 3 tabuadas lado a lado. Puta, ele mostra uma embaixo da outra, né, gente? Olha lá. Ele não quer uma embaixo da outra, ele quer que mostre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, né, lado a lado. É isso que o exercício quer, ele não quer uma embaixo da outra. Agora eu tenho que trabalhar aqui com o meu for, tenho que pensar na minha lógica do meu programa para poder fazer o que o exercício quer. Ele está fazendo as tabuadas, mas ele quer que seja lado a lado. Se eu der outro print, não vai dar certo, né? Porque eu vou colocar um outro print aqui, e aí ele vai colocar 2 vezes a mesma linha. Não é bem isso que ele quer, né? Ó, 9 vezes 1, 2 vezes, ele quer lado a lado. Então eu não vou poder ficar colocando esses /n para todo lado. Eu vou usar um /t, que é aquele tab, né? O caractere de tabulação. A gente já aprendeu, né? Printf. Você lembrava disso, colega? Não lembrava. Por isso que a gente tem que estudar. Como é que o professor lembra? De tanto estudar, de tanto ver, de tanto... Não vai dar muito certo, né? Porque eu estou fazendo i mais mais, aí aqui vai dar tudo o mesmo número, né? Isso aqui está estranho, mas eu quero rodar passo a passo. Eu quero entender aos poucos o que está acontecendo para pelo menos ver se mostra 3 tabuadas uma ao lado da outra, né? Vamos testar passo a passo, né, gente? Olha, já deu certo, né? Só que tá mostrando errado, né? 3 tabuada do 1, 3 tabuada do 2, 3 tabuada do 3, não é isso que eu quero, não. Aí eu vou ter que trabalhar com as minhas variáveis aqui, né? Então aqui, se ele mostrar a tabuada do número, ele tem que mostrar o número i mais 1. Aí aqui, ele tem que mostrar o número mais 2. Né? E aqui na hora de fazer a conta é a mesma coisa. Número mais 1, número mais 2. Vamos ver o que acontece se eu fizer isso aqui, pessoal. Eu não sei se vai dar certo. Vamos testar, né? Não, deu um negócio maluco aqui. Não deu certo, não, ó. Ele está mostrando como antes. Por que não deu certo isso aqui? Ele está contando o número, aí ele vai contar o número. É verdade, né? Se aqui ele faz mais 1 mais 2, aqui ele não pode incrementar de 1 em 1, né? Ele tem que andar de 3 em 3. Então vamos ver se ele anda de 3 em 3, vamos ver o que acontece. Opa, agora deu um negócio mais estranho ainda, ó. 1 vezes 2, 1 vezes 3, 2, agora ele 3, 6, 9, 12. Ave Maria, isso aqui tá maluco. O que é isso aqui que aconteceu? Vocês estão percebendo o erro, pessoal? Olha só como o comando for é flexível, né? Eu consigo fazer qualquer coisa. Eu estou mexendo aqui no meu i, mas eu não quero mexer no meu i. Eu quero mexer no número da minha tabuada, né? Então eu estou mexendo no lugar errado. Então nunca vai dar certo, né? Eu tenho que entender direitinho o que eu estou fazendo. Número mais 1, número mais 2. Aqui é o mesmo i, né? Porque ele vai contar, toda a tabuada vai ter o mesmo i, né? Então eu tinha misturado. Tava tudo maluco mesmo, né? E aqui, se eu rodar, eu vou ver que ele já faz um pouco, né? Ó, 1, 2, 3, só que aí ele anda 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, né? Porque eu esqueci que a variável agora tem que contar de 3 em 3, né? Então, número mais igual a 3, né? Eu vou contar o meu número de 3 em 3. Vamos rodar e vamos ver o que deu. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E terminei o meu programa, pulando linha, tudo bem organizado, né, no meu programa, não é aquele programa bagunçado. Como é que a gente faz um programa bagunçado, hein, pessoal?
É simples, ó, vou comentar isso aqui e vou tirar esse barra T. Imagina, eu não lembro, né, do barra T, vou rodar de qualquer jeito. Aí vira essa maçaroca aqui, né? Aí que nota você acha que o professor dá para isso aqui, né, gente? Eu tô vendo aqui, não sei vocês, tá? 4 vezes 3 é 125. Vezes 3 é igual a 150. Isso aqui não é tabuada, isso aqui é umas conta maluca, né? Porque tá formatado errado na tela. 1 vezes 1 igual a 12. 12 vezes 1, 23. 23 vezes 1, 3. Né? Se eu pego um programa desse aqui, todo maçarocado, que não dá para entender, é um abraço. Né? Isso aqui não é um programa que está funcionando. E é por falta de organização, né? Você vê que interessante? Né? Suponha que eu não conheça o barra T, eu não me lembre. Eu posso pelo menos dar uns 2 espaços aqui para facilitar, né? Não custa nada dar um printf. Vamos rodar. Não tá tão bonito, né? Tá meio torto. Mas agora já dá para entender. Agora já não é uma bagunça geral, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Mas por que que não tá alinhadinho aqui, né, cara? Que pena, né? Não vai tirar 10 o cabra. Mas já vai tirar uma nota boa, né? Aqui já não tá aquela bagunça, né? Já dá para entender o que que aconteceu. Agora, compara se você aprende linguagem C direito e faz o barra T direitinho e roda, fica assim, ó, organizado, tudo bem feito. Isso aqui é um programa bacana, nota 10. E pessoal, na hora de você fazer um programa profissionalmente, sei lá, no trabalho, no TCC, vale a mesma coisa, tá? Você vai fazer um TCC todo bagunçado, não é uma boa ideia, certo, pessoal? Mas, de qualquer maneira, temos aqui um exemplo muito legal de for, tá? Observem que eu escolhi esses exemplos a dedo, tá? Eu comecei com um exemplo que parece a coisa mais boba, mas pegou a gente aqui em várias coisas, vários detalhes para a gente ver. Depois eu fiz um comando for com uma linha que já mostra uma tabuada inteira. Nós já desenhamos a tabuada de todos os números e ainda controlamos a formatação dela. Então, exemplos muito completos, tá, de comando for. É comando for positivo, negativo, for dentro de for, pulando de 3, contando o número par, para ajudar realmente vocês a entenderem essas coisas. E, finalmente, a gente pode fazer um joguinho, né? Isso aí é legal. Pelo menos é legal para quem joga, né? Ele quer que pergunte um número inteiro de 1 até 100. O jogador que não sabe o número, vixe Maria. Né? Aí o que, que a gente faz? Pessoal, a gente pega o livro, né? Vai estudar no livro, vai procurar na internet. Né? Eu vou pegar aqui o livro, o que, que eu tenho aqui no livro? Né? Eu tenho aqui adivinhação com recepção, ó, um exemplo quase pronto aqui para mim. Né? Ah, professor, o exercício é difícil, mas se você não ler o livro, vai ser muito difícil. Né? Agora, se você ler o livro, tem um exemplo quase pronto aqui, né? Então, eu vou copiar esse exemplo aqui do livro e vou rodar esse exemplo do livro para tentar ver como é que funciona e vou estudar, né? O livro copiou tudo bagunçado daquele jeito que a gente não gosta. Resultado, vou ter que arrumar isso aqui tudo, né? Porque na hora do copy-paste não vem bem feitinho, aí a gente tem que arrumar. Tem um if aqui, vou dar um outro espaço aqui, um else. A gente já aprendeu, né, pessoal? Tá, colocou um put s aqui, onde é que está isso aqui? Vem aqui, não sei o que, que é isso, é um pouco mais organizado, né? É rand que gera um número aleatório, né? Então essa função aqui é que gera um número aleatório. Inicializa, aí ele gera um número, aí ele tem um do que faz umas coisas aqui, e aí aqui, esse aqui é de onde, né? Tenho que clicar aqui e usar o editor para me ajudar. Essa chave aqui fecha de onde? Ah, fecha aqui do main, né? Então, como ela fecha do main, eu preciso arrumar o meu código para ele ficar alinhado, né, gente? Tá? Então, aqui tem meu int, aí ele inicializa, aí ele gera um número, aí ele vem para esse comando do aqui, a gente vai ver na próxima aula, mas ele vai repetir também. O que, que o exercício quer?
5 tentativas, eu não sei esse do, mas esse do não vai ser 5. Onde é que tem 5 tentativas aqui, né? Isso aqui não deu certo, então eu tenho que modificar, realmente, ainda bem, né? Esse do aqui a gente não viu ainda para mexer, né? É chato dar um exercício assim. Aqui, então, eu tenho pelo menos um programa aqui para ter uma noção do que é. Aí eu vou estudar o que é C-RAND, vou ver o que é time. Por que ele está fazendo outro include aqui, né? Porque está usando biblioteca, né? Obviamente, eu sei que para entender esse programa, eu tenho que estudar na internet, né? Não vou ser ingênuo achando que o livro vai ensinar todas as bibliotecas para mim, né? Nem o livro faz isso. Mas o que ele quer? Pergunte um número de 1 a 100 e o outro jogador, ele nem quer que use o RAND, ele quer que pergunte um número com scanf. Esse exercício é muito fácil. Ah, gente, espera aí, isso está muito fácil. Faça um programa que pergunte não, que escolha, né? Escolha um número para o jogador, aí vai ficar perguntando. A gente já passou dessa fase, né, gente? Digite um número, já foi, né? Pô, estamos adiantados aqui. O programa vai escolher um número para mim, né? Então ele tem o secret e o guess. Essas variáveis aqui, eu não sei se eu gostei dos nomes dela, não. Eu vou chamar de segredo e vou chamar de resposta. Tá? Ele chama essa função aqui que inicializa, e aí ele vai escolher o meu segredo, né? O segredo é o número que ele escolher. Né? Então ele vai fazer rand, por cento 10, por cento é aquele resto da divisão, né? Então ele vai gerar um número entre 0 e rand max, né? Tudo bem, já entendi, mas aí eu tenho que fazer umas contas aqui, né? Porque eu quero um número entre 10, como é que é? Entre 1 e 100, né? Se eu não fizer conta, ele vai gerar entre 0 e rand max. Sei lá o que é rand max, não vai dar certo isso. Então eu vou colocar aqui o porcento 10 para fazer uma conta modular em 100 e aí somar 1 para tirar o número 0, né? Então por que eu estou fazendo essas contas? Porque eu preciso do módulo da divisão por 100 e somar 1 para transformar esse número aleatório em um número de 100 até 1. Né? Então a gente precisa saber essas contas, ok? Não é enfeite, certo, pessoal? Adivinha o número, não é de 1 a 10, o número vai ser de 1 a 100. Aí ele vai fazer um scanf e perguntar qual que é o segredo. Olha só, quando eu copiei, ele fez a maior bagunça com as aspas, né? Vocês estão percebendo? Ó, isso aqui não está nem azul, isso aqui está tudo errado. Então eu tenho que trocar e ir arrumando. Aí ele tem o número do segredo e aí ele vai ler a resposta. Resposta, aí já copio e colo aqui direitinho. Resposta, resposta, o número é maior, né? Ele colocou com H aqui porque não tem acento, né? Tá bom. Só que ele vai ter que escrever muito pequeno ou muito grande, né? Número muito grande, número muito pequeno. Não é isso que o exercício quer, pessoal? Muito pequeno e muito grande, né? Ele não quer que mostre aquela outra mensagem, né? Fazer o que o exercício pede, né, pessoal? Número muito grande, tem que arrumar as aspas tudo aqui. Número muito pequeno. Aí ele vai colocar aqui certo, com putS. Tudo bem, deixa ele usar putS. Eu gosto mais do printf, mas tudo bem. E aí, o que ele faltou? Que faltou dar o return, né? Vamos rodar ver o que acontece? Não acontece nada, né? Está selecionado o exemplo 4. Vamos para o exemplo 5. Vamos rodar. Deu erro aqui, tem coisa que não está declarada. Eu esqueci de mudar as variáveis, né? Não é mais secret, agora é segredo. Tá? O if, else if, a gente já aprendeu o if, else if, né, pessoal? Vamos rodar. Adivinha o número de 1 a 100. Eu coloquei um negócio maluco aqui. Olha, dá bug, né? Esse programa do livro tem um bugzinho aqui, né? E se o cara não colocar número, né? Colocar letra, aí vai quebrar tudo, né?
Bom, como é um programa didático, né, não vamos deixar essas conferências para depois, né, vamos colocar um número muito grande, tá certo? Ixi Maria, tá é tudo errado, né, gente? Tá tudo errado o meu programa, né? Int segredo, ele roda uma inicialização aqui, depois ele escolhe um número aqui, aí ele pede adivinha o número e lê a sua resposta. Se segredo for menor que a resposta, número muito pequeno. Se segredo for maior que a resposta, o número é grande. E aí ele coloca um put-s certo aqui que está todo destrambelhado, né? Isso aqui por isso está errado, né? Está errado mesmo, né? Acho que esse negócio aqui tem que ser dentro de um else, não é, pessoal? Então, se segredo for menor que a resposta, ele escreve número muito pequeno. Se segredo for maior que a resposta, ele escreve número muito grande. E se não for menor nem for maior, a única coisa que sobrou é o número tá certo. E aí ele termina. Vamos rodar. Vou colocar aqui 50. O número é muito pequeno, não escreveu certo, né? Não está tudo quebrado. Testou uma vez, fez alguma coisa melhor, né? Ele está dando um erro aqui maluco na linha 12. Ah, ele não inicializou o main direito, né? Tem que ser int main assim, né? Por isso que está dando erro, né? Então, vamos melhorar int main. Vamos ver se sumiu. Agora sumiu aquele negócio azul. Vamos pensar agora o que o exercício quer, né? Escolha um número de 1 a 100. O outro jogador tem 5 tentativas. Ele tem 5 tentativas. Então, ele tem que tentar 5 vezes. Então, vou usar um for para ele tentar 5 vezes. Vou colocar um for aqui. I igual a 0 e menor que 5. E mais. Aqui vai começar o meu for, vou deletar aqui. E esse for ele vai terminar aqui. Né? Então, ele tem que rodar isso aqui 5 vezes, né? E aí eu tenho que definir a variável int para o meu contador, né? O contador do for vai ser a letra i. Vamos rodar. Número de 1 a 100 é 50. Tá feio, né? Não deu espaço, mas pelo menos está fazendo. Ó, 1, 2, 3, 4. Fez 5 vezes. Agora precisa dar o espaço aqui direitinho, né? Para ficar organizado. Pula a linha onde precisa. Senão ele põe certo. E quando é que ele põe errado, hein, gente? Quando é que ele escreve você perdeu? Ele vai colocar você perdeu quando, né? Isso aqui ainda não está falando, né? Ele só mostra muito pequeno e muito grande para ajudar, só dá essa dica. Aqui ele dá certo, né? Mas vamos escrever você ganhou. Vai ficar mais bonito. E você perdeu, né? Vamos pensar depois nisso aqui. Eu não sei qual é o número que ele está escolhendo. Como é que eu vou testar isso aqui? 40. O número é grande. O número é grande, então vamos pôr 20. O número é grande. Vamos pôr 10. Pô, o número é grande, vamos colocar 1. O número é grande. Ou seja, tá errado, né? Percebeu? Ele tá falando que o número é grande, ele tá destrambelhado aqui, tem coisa errada, né? E se eu colocar 0? O 0 também é grande. Tá tudo errado. Não tá funcionando, não. Tá bem ruim. Eita, nós. Vamos pensar que aqui o programa é mais trabalhoso, certo? O último exercício da lista para a gente pensar um pouco aqui na lógica. Primeiro, para eu testar, eu tenho que saber qual é o segredo, né? Então, eu vou tirar esse comentário aqui, vou colocar um comentário melhor. Número de 1 a 100. E eu vou dar um print aqui no segredo temporário, porque eu preciso saber o que ele está fazendo, se ele está escolhendo o número errado, né? Já pensou se ele escolhe um segredo todo errado? Aí eu nunca vou acertar, nunca vou terminar o meu programa, né? Então ele vai me mostrar esse número para eu poder debugar, né? Eu quero saber qual é o segredo que ele escolheu para mim. Vamos rodar aqui, porque eu preciso ver qual que é esse segredo aqui.
Já deu erro aqui. Ah, não é print, é printf, né? Printf. Vamos rodar. Olha, o segredo é 18. Ele escolheu o número 18. Eu vou colocar um número maior. Ah lá, ele tá falando que meu número é muito pequeno, ó. Tá errada a lógica do negócio. Se eu colocar 10. Ah lá, ela vai falar que é muito grande. Sacanagem. Então tem um problema aqui, né? 5, 5, 5 terminou. Eu já percebi que tem um erro aqui, né? Aqui um número é muito grande. E aqui o número é muito pequeno. Né? Então ele está mostrando para mim o segredo, né? Isso aqui ele está mostrando para mim. Agora, olha, ele escolheu 49 agora, escolheu outro número. Então, adivinha o número, eu vou dar 50. 50 é muito grande. Imagina que eu não sei, eu vou colocar 20. 20 é pequeno, então eu sei que está entre 50 e 20. Eu vou colocar então 40. Ó, 50 é muito grande e 40 é pequeno. Tá fazendo sentido. Agora eu vou pôr 49 certinho porque eu achei. 49. Você ganhou. E aí ele tá pedindo para adivinhar o número. Ixi, mas eu já ganhei. Não tá ruim, tem problema aqui, tá cheio de bug. Né? O programa roda, mas tá todo cheio de defeito, né? Você ganhou também não pode ter acento. E ele também não fala quando é que eu perdi. E ele também. Tá tudo estranho aqui. Vamos rodar de novo, vamos tentar pensar o que ele está fazendo. Ele vai mostrar o segredo para mim. Agora o segredo é o número 71. Eu vou dar 10. 10 é pequeno, isso está coerente. Se eu colocar 300, é número muito grande, né? Ele me falou que é de 1 a 100, mas eu quis colocar 300, pior para mim, né? Então, tudo bem, dá para a gente entender. Isso aqui já é meio ruim, né? Ele podia dar outra mensagem, né? Mas a mensagem ainda é coerente. Agora eu vou colocar 71 certinho. Você ganhou. Mas por que ele quer que adivinhe o número se eu ganhei? Eu já ganhei, pô. 40. 71. Eu ganhei 2 vezes. Isso aqui tá esquisito, cara. E ele também não fala que eu perdi. Né? Se eu errar todos os números, né? O número é 24, 2, 2, 2, 2, 2. Ele não fala nem que eu perdi. Eu acho que ele só vai falar que eu perdi quando terminar o for, né? Se chegar nas 5 tentativas, e ele não acertar, ele vai colocar aqui que o cara perdeu. Vamos ver. Put S, você ganhou. Put S, você perdeu. Vamos rodar e ver se essa melhoria já ajuda. O número é 52, eu coloco 50, eu coloco 70, agora se eu ponho 52, ele diz que eu ganhei. Ah lá, e ele continua fazendo coisa aqui, né? Depois ele fala, você perdeu, você ganhou com você perdeu. 6, 6, 6, 6, 6. Olha, se você errar tudo e nunca acertar, ele ainda tem alguma coerência, né? Ele ainda mostra que você perdeu. Mas ele tá com bug na hora que você ganhou, né? Porque se você ganhou, você não perdeu. E ele fica todo perdido. Então, e agora, hein? O que a gente faz aqui? Se você ganhou, ele tem que sair do for. Né? Ele não pode continuar no for. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar o comando break do for, certo? O for ele tem um comando chamado break para poder sair do for, né? Nós vamos ver um pouco mais isso na outra aula, mas acho que aqui tem que usar. Então, quando ele terminar isso, ele dá o break e sai do for. Aí ele tem aqui, você perdeu. Vamos ver se pelo menos isso funciona. O número é 56, agora eu vou pôr 42. Aí ele sai direto, ele não fica perguntando mais que eu coloquei o break para ele pular fora do for, né?
Só que aí ele escreve, você ganhou e você perdeu. Né? Então você sempre perde. Isso aqui não tá bom, não. Como é que eu vou evitar isso, né? Ele não pode escrever sempre você perdeu. Aqui ele não tem nenhuma condição. Ele está escrevendo você perdeu toda hora. Mas se você ganhou, você não pode ter perdido. Então eu vou criar aqui uma outra variável só para facilitar minha vida aqui. Eu vou chamar ela ganhou. Tá? Quando o usuário ganha, eu vou mudar essa variável. Eu vou dizer que o ganhou é 0. Porque quando o programa começa, ele não ganhou, né? E aqui eu vou testar se ele ganhou ou se ele perdeu. If ganhou igual a 0. Tá? Se ganhou for 0, ele não ganhou, né? Ganhou é 0, então ele perdeu. E se ele ganhou, ele não pode mostrar essa mensagem. Agora, se ele ganhou, eu vou mudar essa variável. Ganhou igual a 1. Né? Porque aí não vai ser 0. Vamos tentar? O segredo é número 5. Ó, 6. 6 é muito grande. 80 é muito grande. 3 é muito pequeno. 1 é muito pequeno. Eu vou perder. 23 é muito grande. Você perdeu. Agora eu vou rodar de novo. 80, vou ganhar de primeira. 80. Você ganhou e ele não mostra, você perdeu. Vamos testar mais. 13, vamos por 10. Vamos por 15. Olha, eu sei que é entre 10 e 15. Vamos por 12. 12 é pequeno. 13. 13 você ganhou. Agora o programa está pronto. Ufa, esse aqui deu um pouco de trabalho, né, pessoal? Faça um programa que escolha um número inteiro para um jogador, de 1 até 100, e o outro jogador que não sabe, o outro não, né? O jogador que não sabe o número possui 5 tentativas para encontrar, sendo que o programa apenas mostra a mensagem muito pequena ou muito grande. A gente se baseou nesse exemplo aqui, né? Pegou o exemplo do livro para facilitar um pouco a nossa vida. Aí tem esse time que ele colocou, aí eu tenho a variável i, que é o contador do meu for, posso iniciar em 0 para não deixar tudo errado, né? É boa prática, né? O pessoal fala, começa inicializando sempre as suas variáveis, né? Eu não gosto de colocar vírgula, eu gosto de colocar tudo assim, né? Bem esclarecido. Aí ele inicializa, aí ele escolhe o número aqui por 100 mais 1, né? Que vai dar de 1 até 100. Aí ele mostra para mim o segredo, porque eu tinha que testar de algum jeito. Aí eu já vi que o segredo está funcionando. Agora eu posso tirar, né? Que o programa está completo. Né? Só que eu não vou apagar, né? Vou colocar comentário, que isso aqui é importante na hora de debugar, de achar problema, né? Adivinha o número de 1 a 100, scanf. Aí se segredo for menor, o número é muito grande. Se segredo for maior, o número é muito pequeno. Put-s você ganhou e ele liga aqui a variável que você ganhou. Se a variável que você ganhou está ativa, ele não mostra nada. Se for 0, ele mostra você perdeu. E para não ficar perguntando várias vezes, eu uso o break. Né? O break é um comando que vai sair do loop, sair do if, sair do for. Né? Nós vimos aí no nosso livro. E aqui ele vai testar 5 vezes, né? Se fosse 10, eu colocava 10 e por aí vai, né? E eu acho que agora o programa está terminado, certo? Eu vou aumentar ele aqui na tela para que vocês possam dar uma pausa no vídeo, né? Vocês devem querer refazer esse exercício, né? Copiar o programa. Vocês vão fazer isso, né, gente? Para estudar, né? Eu não estou fazendo esse monte de programa aqui para vocês olharem o vídeo e achar que aprendeu porque olhou o vídeo, né? Estou achando até um erro aqui, ó, ponto e vírgula. Tá? Então vocês vão dar pausa no vídeo, vão poder copiar esse programa aqui que eu deixei um pouco maior. Mas nós temos aí a nossa lista de exercício. Agora eu vou jogar. Agora eu não sei qual é o segredo não, hein? Eita, eu vou tentar 20. 20 é pequeno, 50. 50 é grande. 40. 40 é pequeno, então tá entre 20 e 40.
30. 30 é pequeno, então é entre 30 e 40, 35. Não deu tempo, olha, não consegui achar, perdi. Ah, mas se o cara tiver um pouco de sorte aí, for bom, ele acha com 5 vezes, hein? Quem sabe? Né? Deixa vocês jogarem aí para ver se vocês são bons de adivinhar número. Esse é o final dos nossos exemplos. Vamos lá para a nossa aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dos exemplos que eu preparei para essa aula. Como eu já comentei, a gente tem no livro vários outros exemplos. A gente tem exemplos na internet, onde a gente pode testar comando putS, getS, outros comandos aí que a gente está falando. O livro fala também de outras funções. Você vai começar a conhecer as bibliotecas. Não se esqueça de usar a internet. Na nossa lista de exercícios, eu copiei os próprios exercícios do livro para a gente não ficar inventando, né? Só que o livro ele mistura um pouco, tem às vezes alguns exercícios com if misturado com for, a programação usa um pouco de tudo que a gente já viu, né? Então eu pulei alguns exercícios para começar com os exercícios mais fáceis para a gente. E na aula que vem, nós vamos terminar com o resto dos exercícios que estão no livro. Bom trabalho para vocês, bom estudo e a gente se vê na próxima aula.